Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Seminaristas da Casa do Senhor. Hoje mais uma aula, a qual nós vamos estar tratando a respeito dos aspectos da salvação, né? Na aula passada, nós falamos que os três aspectos da salvação, né, a princípio, é a justificação, a regeneração e a santificação. Então, na aula passada, nós falamos a respeito da justificação, né? Que vem de Deus, procede de Deus, né? É um ato divino. E quando nós somos justificados, né, está falando de absolvição da culpa, né? A nossa culpa, ela é absolvida por intermédio, né, de Cristo, que foi o nosso advogado, morrendo na cruz. E hoje nós vamos falar sobre a regeneração, né? O que é a regeneração? Qual que é o processo para ser regenerado? E também vamos falar rapidamente sobre a santificação, né? Como que se dá esse processo da santificação na vida do cristão. Então eu quero que você acompanhe na sua apostila, na página 115, onde nós estamos trabalhando, né, sobre a doutrina da salvação ou a soteriologia, né? Soteriologia. Para que nós possamos continuar, a regeneração, quando se fala em regeneração, né, de um modo bem amplo ou genérico, vamos dizer assim, nós sabemos que a nossa alma, né, estava morta por conta do pecado. Então, quando Adão pecou, né, a humanidade, né, pecou através do pecado de Adão, foi transgredida a lei de Deus, foi transgredidos os princípios morais, éticos, né, que o homem cometeu. Então, o homem agora ele está morto no seu pecado. E para que ele tenha, né, esse contato com o Criador, esse contato com Deus, ele precisa ser regenerado, né? Então a nossa alma ela está morta em transgressão e ofensa diante de Deus e precisa de uma nova vida, né? Precisa ser vivificada. E esta é concedida por um ato divino, ou seja, a regeneração, o primeiro ponto, é um ato divino, ela vem de Deus, tá? A regeneração, a pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus, e membro da sua família. Então, quando você é regenerado, né, você é resgatado por Deus, porque parte de Deus a regeneração, você agora entra para a família, né, de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você é tido como filho adotivo de Deus, através, né, do sangue de Jesus na cruz. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a natureza da regeneração. O primeiro ponto. A natureza da regeneração, né, é o ato divino, tá, que procede de Deus, que concede ao pecador que se arrependa ou se arrepende, né, e que tenha uma nova vida e mais elevada, uma união pessoal com Cristo. Então a regeneração é um ato divino, grave isso aí. Ela procede de Deus, que concede ao homem, né, uma vida pessoal com Cristo, com o nosso Senhor Jesus. Então, a partir do momento que você é regenerado, você passa a ter agora uma vida pessoal com Cristo, né, com o Senhor. Então, quando se fala de regeneração, né, há vários termos para tratar da regeneração, mas o primeiro fala sobre o novo nascimento, né? Quando eu aceito a Cristo, né, ou Cristo me aceita, que é a lógica, agora eu estou nascendo de novo. Por quê? Eu morri para os meus pecados, eu deixei tudo aquilo que me prendia, né, para trás. Eu deixei a minha vida de pecados, de coisas que entristeciam a Deus, e agora eu tenho uma nova vida, né? Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu sou transformado pelo poder de Cristo, pela palavra, pelo sangue de Cristo. Então eu passo a ter um novo nascimento. Então, o novo nascimento, né, ele gera, né, no crente, né, uma nova pessoa, né, uma nova conduta, uma nova vida com Deus. Quando nós lemos, né, lá no livro de 1 a João, capítulo 5, né, vamos ler para a gente entender melhor. Primeira carta, né, do apóstolo João, ele diz muito bem isso. Primeira carta, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos.
Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha só que legal o verso de número 4, né? Versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? É uma pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você é nascido de novo, se você é regenerado, né? Se você tem uma nova vida, agora você vai rejeitar o pecado. Você vai rejeitar tudo aquilo que te afasta de Deus, porque você é nascido de novo, você foi transformado. E o apóstolo João aqui na sua primeira carta, no capítulo 5, né? Versículo 1 até o 5 que nós lemos, ele vai dizer: o que é nascido de Deus obedece. O que é nascido de Deus observa os mandamentos. O que é nascido de Deus, ele tem uma nova conduta. Então, se você é regenerado, se você tem um novo nascimento, você precisa ter uma nova conduta. E quem é regenerado, segundo ponto, né, tratando aí nesse aspecto, também passa pela purificação. Quando fala de ser purificado, literalmente está falando de lavar-se, né, de tomar um banho. Então, quando eu sou purificado, né, eu sou lavado. E quem é que nos lava? Quem é que nos limpa? Né? É o nosso Senhor Jesus. Através do seu sangue, nós somos lavados, redimidos, purificados, né? É tirado toda a mancha do pecado, é tirado toda a culpa que nós tínhamos lá atrás, e agora nós somos uma nova criatura, né? Uma nova pessoa em Cristo. Então, eu nasci de novo, agora eu sou purificado, né? Eu sou transformado pelo lavar do Espírito, pela palavra, pelo lavar, né, da palavra de Deus. Né? Lá no livro de Tito, né, vai dizer muito bem isso. Tito, ele vai falar sobre isso. Tito capítulo 3, nós vamos ler aqui para a gente entender melhor, né? Tito capítulo 3, versículo 5, olha só o que ele vai dizer, né? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar, olha só, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Opa! Então são atos de justiça, né, praticados não por nós, porque se fosse pela nossa própria vontade, nós, né, a nossa carne, a nossa natureza humana é continuar no pecado, é continuar vivendo uma vida desregrada diante de Deus, né? Como a gente viu lá na parte da justificação, é viver uma vida ainda de pecado, de transgressão da lei, né? De transgredir os princípios de Deus. Mas quando eu sou uma nova pessoa, sou regenerado, eu nasci de novo, eu sou purificado. E isso não vem de nós, vem de Deus, né? Parte de Deus. E é tão legal que o texto fala, né? Ele nos salvou pelo lavar regenerador, né? E renovador do seu Espírito. E outro ponto, quando eu sou regenerado, então eu já nasci de novo, eu estou sendo purificado, agora também estou sendo vivificado em Cristo, né? Ainda, né, Tito capítulo 3, também no verso 5 vai falar isso. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 2, Efésios capítulo 4, 23, vão falar sobre essa vivificação que o Espírito nos traz quando você é regenerado. Também, quando falamos de regeneração, vai falar sobre a criação, né? Que agora nós temos um novo caráter, uma nova natureza em Cristo, né? Eu sou uma nova criatura em Cristo. Então aquele velho homem morreu, aquele velho homem pecador, né? Que transgredia, que fazia tudo o que desagradava a Deus, ficou para trás, ficou lá atrás. Então, a gente usa muito a figura do batismo, né, nas águas, para simbolizar esse novo nascimento. Então, quando eu sou batizado, né, fazendo uma simbologia, quando eu desço as águas, né, o meu velho homem, ele morre para o mundo, né, ele morre para o pecado, ele morre para as coisas mundanas, e eu agora estou nascendo, eu estou sendo vivificado para Deus, para Cristo. Eu estou agora sendo uma nova criatura, eu estou recebendo uma nova conduta, eu estou recebendo uma nova vida com Deus. Então, quando fala de uma nova criatura, é nesse aspecto, né? Porque agora o cristão ele vai ter uma vida que glorifica a Deus. Eu não vivo mais uma vida de pecado, eu vivo uma vida de justiça.
eu vivo uma vida de santidade. E quando a gente fala de regeneração, também se fala de ressurreição, né? A gente passa por todo esse processo. Você nasce de novo, você é purificado, você tem uma nova vida, você é vivificado, você é uma nova criatura e você também agora, quando Cristo voltar, né? Você não vai ver mais a morte, porque você agora vai passar pelo processo da ressurreição, né? Se você morrer em Cristo, você está certo de que quando as trombetas tocarem, você vai ser ressuscitado, o teu corpo será glorificado, né? Você não terá mais esse corpo perecível, corruptível, né? Pecaminoso. Você vai ter uma nova vida, né? Um novo aspecto vai ser sobre você, porque você é uma pessoa de Cristo agora, né? Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, Colossenses capítulo 2, versículo 13 vai falar sobre isso. Efésios também, capítulo 2, versículos 5 e 6, tá? Então nós vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: deu-nos a vida com Cristo, quando ainda, olha só, quando ainda estávamos mortos, né? Então fala do passado. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que coisa gloriosa, né? Então Cristo, Ele nos fez ressuscitar, né? Nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos mortos, né, na nossa natureza pecaminosa, e agora nós somos ressuscitados, nós fomos, né, vivificados, nós somos cheios do Espírito de Deus, né? O Espírito Santo veio habitar em nós agora. Então nós temos uma nova conduta, né? Uma nova vida em Cristo, um novo nascimento. Quando se fala de regeneração, se fala de novo nascimento, de uma nova vida em Cristo. E quais são os meios da regeneração, né? O primeiro meio, né? O primeiro ponto os meios da regeneração na vida do cristão. O primeiro aspecto é uma agência divina, né? Como eu falei, né? Ela parte de Deus. Então, o Espírito Santo, olha só que legal, é o agente especial na obra da regeneração. Então, o Espírito Santo é o principal agente que vai operar nesse processo da regeneração, né? Da nova vida. Nós vamos ler, né, o livro de João, né? Livro do Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 6, que vai falar assim, ó. Olha só que legal. O que nasce da carne é carne, né? Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, para você ter um novo nascimento, né? Aqui esse texto é um texto bem emblemático. Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus fala para ele, ó, é necessário você nascer de novo. Mas ele não entendeu, como eu já velho, né, vou nascer de novo, eu vou retornar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Ele não entendeu esse mistério, né? Mas Jesus estava dizendo, olha, não é isso. Você precisa nascer de novo através, né, do batismo e através do Espírito Santo. Então, quando eu aceito a Cristo, né, quando eu aceito a Jesus, lembra quando a gente falou da justificação lá na aula passada? Quando você é justificado, né? Você é perdoado dos seus pecados, né? O seu advogado, Jesus, né? Ele vem advogar a sua causa. Você está no banco do réu, né? Deus é o juiz, mas Jesus, ele morreu, ele pagou o preço para te garantir essa salvação, para te garantir essa nova vida. Então você é regenerado, você agora nasceu de novo, né? A sua natureza pecaminosa, ela não está mais em evidência, né? Ela não está mais dominando, ela não está agora fazendo a vontade da carne, porque agora você nasceu de novo, você foi regenerado e você vive para Deus, você vive para Cristo, você vive sendo guiado pelo Espírito.
Então Jesus está dizendo aqui, ó, o que é da carne vai fazer as vontades da carne. O que é da carne vai fazer tudo aquilo que a carne gosta. O que é da carne não está nem aí para as coisas do Espírito. Mas quem é nascido do Espírito, ele entende as coisas do Espírito. Aquele que é nascido pelo Espírito Santo de Deus, ele faz as coisas para glorificar a Deus. Então o Espírito Santo é o principal agente, né? O agente especial desse novo nascimento, dessa regeneração na vida do homem. Então olha que legal, né? Para a gente entender como que funciona, o Pai, né? Deus é aquele que gera a vida, né? O Pai é o gerador da vida. Vamos ler Tiago capítulo 1 para a gente entender melhor, né? Tiago capítulo 1 e versículo 18. Olha que coisa interessante, né? Que a Bíblia vai nos dizer. Tiago capítulo 1 e versículo 18 vai dizer assim, olha só que legal: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então aqui Tiago está dizendo que, né, Cristo, ou seja, o próprio Deus, na verdade aqui, né, o próprio Deus nos gerou pela palavra da verdade, né, a fim de sermos como os primeiros frutos, né, de tudo que ele criou. Então, quando nós somos regenerados, nós somos, né, uma nova natureza, uma nova criação, né? Deus, ele nos gerou para uma nova vida. E o Filho, ele é o doador da vida. Olha que legal. Então, se Deus, ele é aquele que traz a vida, se Deus é aquele que gera, né, esse novo nascimento, o Filho, né, Jesus Cristo, é o que doa a vida, é o que foi aquele que possibilitou esse meio, né, esse caminho para que eu e você tivesse uma nova vida. Então, quando nós lemos, né, o livro de João, capítulos 5 e 6, né, você vai ver todo esse processo, né, de doação. Né? O próprio capítulo 3, né, versículo 16, vai falar, né, sobre esse amor de Deus, né, e sobre essa doação, né, porque a palavra de Deus vai falar que Deus, ele amou tanto o mundo de tal maneira que ele entregou o Filho unigênito, né? Jesus, ele veio para trazer vida. E aí nós lemos também, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, e também João, né, capítulo 20. Vamos ler João, capítulo 20 e versículo 22, né, para nós entendermos melhor esse processo, porque a palavra de Deus, ela é muito rica, né? Ela é poderosa. João capítulo 20 e versículo 22, olha só que interessante, né? O próprio Jesus aí na narrativa, ele vai dizer assim: o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Acho que... perdão, irmãos, eu li errado. 20, João capítulo 20, versículos 22. Vamos ler aqui. Olha só. 20. João 20. Agora sim, 22. Olha só. Vamos ler o 21 para vocês entenderem, né? Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então, Jesus, ele é o doador dessa vida, né? Aqui vai dizer que ele soprou, né? E eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito que traz essa vida, que traz esse lavar regenerador do Espírito no homem, tá? E para a gente continuar aí a nossa aula, segundo ponto, né? A preparação humana, né, para ser regenerado. Então, quando o homem ele é regenerado, ele precisa entender que há, né, o arrependimento e a fé. Então, ele se arrepende dos seus pecados, né? Ele vê que ele precisa de salvação, ele vê que ele precisa ser alcançado pela graça, e essa graça, né, ela é dada por Deus, tá? Esse aspecto da salvação, ele vem de Deus, parte de Deus, tá? E o homem, quando a primeira coisa que ele precisa fazer, como a gente já falou sobre
A justificação é crer, é acreditar, né? Então ele crê, né? Porque João 3,16 fala que Deus ele enviou Jesus para todo aquele que nele crê, né? Então, se você crê, então você agora passa a ter uma nova vida, né? Você nasce de novo, você é regenerado, você passa por todo o processo do novo nascimento, do lavar, né? Da vivificação, da ressurreição em Cristo, né? Então tem todo esse processo. Mas para você passar por esse processo, há dois aspectos, que é o aspecto divino, né? Que é através de Deus e do Espírito, e também através do homem, né? O homem precisa crer e se arrepender. Então, se você crer e se você se arrepender dos seus pecados, você agora é uma nova criatura, você é regenerado. E qual é os efeitos dessa regeneração na nossa vida? O que a regeneração vai trazer para o homem, né? Quando nós falamos de regeneração, né, na vida do homem, os efeitos da regeneração, há dois aspectos principais, né? O primeiro deles é os aspectos posicionais. Então, o homem, quando ele é regenerado, ele tem uma posição, né? E qual é a posição que ele passa a ter? Antes ele era um pecador, né? Antes ele era alguém que estava longe de Deus, né? Antes ele era alguém que não tinha um vínculo com Deus por conta do pecado, né? E agora, quando ele é regenerado, a primeira posição que ele passa a ter é a posição de filho de Deus. Olha que coisa gloriosa, né? Ele torna-se filho de Deus, né? E esse benefício, ele passa a ter esse benefício de ser feito filho de Deus, né? Então, e agora ele vai ter todos os privilégios dessa filiação, né? Então agora Deus é o nosso Pai. E o Pai ele ama, o Pai ele corrige, o Pai ele cuida, o Pai ele abraça, o Pai ele sustenta, o Pai ele exorta quando necessário. Então, quando você é regenerado, agora você passa a ter esse relacionamento com Deus. Não é mais de pecador, né? Não é mais uma pessoa qualquer. Agora você é um filho de Deus, né? Quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 4, né, versículo 1 até o 7, e também nós podemos ler em João capítulo 1, versículo 12 e 13, e primeira carta, né, de João, capítulo 3, versículo 1, vai falar sobre esse posicionamento, né? Deus é o nosso Pai, e agora nós somos feitos filhos de Deus, através da regeneração. Então essa posição, os efeitos da regeneração, o primeiro ponto é a posição. Eu era pecador, eu era perdido, desgarrado, agora, através da regeneração, eu sou feito filho de Deus. O segundo aspecto é espiritual, né? Então, se agora eu sou filho de Deus, isso vai envolver uma união espiritual com Deus, né? Um contato com Deus e também com Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar na minha vida, né? Ele vem fazer morada em mim. Então, agora, se ele mora em mim, se ele habita em mim, eu tenho uma nova conduta de vida, eu vou ter uma nova natureza, eu vou ter um novo caráter, né? A minha conduta vai ser diferente. E outra coisa, né? Eu vou ter um novo coração, né? O meu coração, que outrora era cheio de pecado, cheio de rapina, cheio de maldade, cheio de coisas que entristeciam a Deus. Agora, né? Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, né? Se eu sou filho de Deus, né? Agora o meu coração vai estar cheio de coisas boas, né? Agora eu vou produzir coisas boas. Agora eu vou poder produzir coisas que edificam, né? No meu coração, eu não vou dar lugar mais para o pecado, eu não vou dar lugar mais para a tristeza, para o ódio, para o rancor, para aquilo que entristece a Deus. Não, não. Agora o meu coração, ele é um coração puro, porque ele é santificado, ele é lavado pela palavra, pelo Espírito de Deus que habita agora na minha vida, né? E também, se o Espírito Santo habita em mim, né? Se eu tenho uma nova vida, um novo caráter, né? Se eu tenho um novo coração, eu também vou ser um novo homem, né? Eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou ter uma conduta diferente. Todos aqueles que outrora viam você no mundo do pecado, eles vão ver você agora diferente, né? O próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu preciso trazer isso para a minha vida. Eu preciso trazer frutos novos, frutos diferentes. Eu tenho que ter uma nova conduta, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22,
vai falar acerca, né, do fruto do Espírito. E quais são as qualidades, né? Agora eu vou ter amor, agora eu vou ter temperança, agora eu vou ter domínio próprio, né? Então eu vou ter uma nova conduta, eu vou ter um novo comportamento diante de Deus e diante dos homens, né? Eu não vou ser mais aquele homem que as pessoas viam lá atrás, pecador, iracundo, nervoso, né? Que brigava, que fazia tudo para tirar paz. Não, agora eu vou ser pacificador, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou viver uma vida diferente porque eu fui regenerado. Então, né, eu recebi o Espírito Santo, ele veio habitar em mim, né? Então agora eu sou, mediante a habitação do Espírito na minha vida, eu tenho uma nova vida, né? Um novo caráter, né? Segundo ponto. Terceiro, eu tenho um novo coração. E quarto, eu sou um novo homem, né? Eu tenho uma nova natureza. E quinto, né? Eu tenho contato com Deus. Eu tenho contato com o meu Criador. Eu tenho relacionamento, né? Os irmãos que assistem às aulas, que acompanham nossas aulas, sabem que eu sempre falei isso, que o propósito de Deus para o homem, desde a criação, sempre foi e é ter um relacionamento, né? Ter um contato, estar próximo do homem. Mas o que afastou, né, o homem de Deus foi o pecado, né? Foi o pecado que afastou o homem de Deus. Mas quando eu sou regenerado, quando eu nasci de novo, agora Deus, né, através do Espírito Santo, ele vem habitar sobre mim. Ele habita, ele mora, eu sou morada de Deus, né? Eu sou o templo do Espírito Santo. E claro que eu vou ter um novo contato com Deus, né? E os efeitos da regeneração, né? Primeiro, eles são posicionais. Segundo, né, espirituais. E terceiro, eles são práticos, né? Eles são na vida prática. Então, se eu nasci de novo, se eu sou regenerado, o que é que eu vou fazer? Eu vou me afastar do pecado, né? Eu vou fugir do pecado, né? Eu não vou ter mais contato com o pecado, né? O pecado, ele vai nos rodear, o inimigo, ele vai nos tentar, né? Ele vai querer fazer você cair. Mas se você é regenerado, né? Você vai fugir do pecado. Você vai fugir da aparência do mal, né? Você vai fugir daquilo que te afasta de Deus, né? Você vai querer andar distante, você não vai querer conversa com o pecado. Então, a primeira carta de João, né, capítulo 3, o versículo 9 vai dizer isso. Olha só que interessante. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Se você foi regenerado, se você tem uma nova natureza, então você é nascido de Deus, você não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha só o versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha só que coisa forte. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Olha que coisa forte. Então, quem não pratica a justiça, ele só provém do diabo, não tem outro caminho. Mas quem é nascido de Deus, né? Quem nasceu de novo, olha que texto interessante, não pratica o pecado. Então, se você foi regenerado, né, o efeito da regeneração que vai gerar na sua vida é você se afastar do pecado, né? Por obra de justiça, né? Pelo amor fraternal, ou seja, eu amo meus irmãos, eu vivo em comunhão, né? Ainda 1 João, né? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, vai dizer: amados, amemos uns aos outros. Olha só, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Opa, aquele que ama é nascido de Deus, né? Olha aí o novo nascimento, olha aí a regeneração, né? Então, quem é nascido de Deus, ele ama, ele tem um amor, ele tem comunhão com os irmãos, ele vive em comunhão, né? Com os irmãos da fé, com a igreja, com a família. Ele tem agora essa alegria de viver em comunhão, né, com os irmãos. Versículo 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá vendo? Tem um relacionamento, ele sabe quem Deus é. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né?
a 1 João 4, versículo 8, né? Quem não ama, né, não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, se você fala que conhece a Deus, a gente precisa amar, é o nosso irmão. E amar principalmente os nossos inimigos, né? Que coisa dura é amar o meu inimigo, né? A gente fala tanto de amor, mas às vezes a pior coisa é você amar o seu inimigo. Por quê? Porque a nossa natureza, né, carnal, ela não quer amar ninguém, né? Se você pudesse, você ia pagar o mal com o mal. Mas agora você é nascido de Deus, então você pratica o amor, né? O amor. E também, né, quem é nascido de Deus, né? O efeito da regeneração vai gerar sobre ele uma vida vitoriosa sobre o mundo. Olha que coisa interessante. Ainda a primeira carta, né, de João, primeira epístola de João, capítulo 5 e versículo 4. Olha só o que o apóstolo João diz. O que é nascido de Deus. Opa, tá vendo aqui falando sobre o nascimento? O que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Olha que coisa interessante, né? A água, o Espírito e o sangue. A água fala do batismo, né? Você descer as águas, né? Você fazer, né, essa confissão de fé diante de Deus dos homens, descer nas águas, né? E o Espírito participa desse processo, é o agente especial nesse processo de regeneração. E o sangue, porque fala da morte de Cristo, né? Jesus morreu, ele derramou o seu sangue para que você tivesse e tenha, né, uma nova vida, né, uma nova criatura, seja uma nova criatura, seja feito filho de Deus, tá? E aí, para a gente poder finalizar, nós vamos falar também sobre a santificação, né? Quando nós falamos de santificação, né? A santificação, ela é um processo também, irmãos, diário, tá? A santificação, ela é um processo, né, que vem passo a passo. Então, eu fui justificado, né? Eu fui absolvido da minha culpa, né? Eu fui absolvido do meu erro, do meu pecado, da minha transgressão. Agora eu nasci de novo, eu fui regenerado. Agora eu vou passar por esse processo de santificação. E esse processo de santificação, ele é diário, né? Ele é passo a passo. Né? Agora eu aceitei Jesus, eu sou santo, eu vou virar anjinho, né? Eu vou ser transformado da água para o vinho. Não, tá? Santificação é um processo diário. É uma vida diária com Deus. É você andar passo a passo com Deus. É você produzir frutos, né, que glorifiquem a Deus. É você glorificar a Deus no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. É você glorificar a Deus por completo, tá? Então a santificação, ela é passo a passo. Então a natureza da santificação, ela é, né, dividida em vários aspectos, né? Então o primeiro, quando a gente fala de santificação, a santificação, né, é uma palavra que descreve a natureza divina, tá? Seu sentido primordial é a separação. Portanto, a santificação representa aquilo que está em Deus, que o torna separado de tudo quanto é terreno e humano. Isto é, sua absoluta perfeição moral e sua majestade divina. Então, ser santificado, né, ou ser santo, é ser separado de tudo aquilo, né, que provém do pecado, tudo aquilo que provém da natureza humana. Então, quando se fala de santificação, se fala de separação. Quando se fala de santificação também, se fala de dedicação, né? Santificação inclui tanto separação de quanto a dedicação a alguma coisa, né? Essa é a condição dos crentes quando são separados do pecado e do mundo para passar a ser participantes da natureza divina, tá? E consagrados à comunhão e ao serviço de Deus
por meio do mediador. Então, você foi separado, né? Você foi agora, né, distanciado do mundo do pecado, você agora está vivendo uma nova vida. E essa separação vai gerar em você uma dedicação para as coisas de Deus. Você vai se dedicar às coisas de Deus. Você vai dedicar-se para Deus. Você vai viver uma vida exclusiva para Deus. Então você agora vai ser dedicado às coisas espirituais. E terceiro ponto, quando fala de santificação, fala também de purificação, né? Embora o sentido primordial de santo seja separação para o serviço, esse sentido inclui também a ideia de purificação, né? O caráter de Deus age sobre tudo que lhe é devotado. Portanto, os homens consagrados a Ele participam de sua natureza, tá? As coisas que lhes são dedicadas devem ser limpas. Limpeza é uma condição de santidade, mas a santidade em si é primeiramente separação e dedicação. Então, quando você é santificado, você é separado agora para as coisas de Deus, né? Você é separado para viver, né, em uma nova vida para Cristo. Você é separado das coisas do mundo para produzir agora, né, coisas que glorifiquem a Deus, tá? Então, né, o próprio Jesus, né, Jesus também ele sofreu, né, para santificar o povo por meio do seu sangue. Então Jesus ele sofreu para nos purificar por meio do seu sangue, né? O próprio, né, João, ele vai citar lá em João, né, o livro, né, o Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, olha só o que João está dizendo, né? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo que desceu do céu para tirar o pecado do mundo. Então, quando você é santificado, né? Quando você passa pelo processo de regeneração, o novo nascimento, você é vivificado, você é lavado, você é purificado, você é santificado, né? E você é separado para Deus. Então você vive uma vida de consagração a Deus, tá? Você agora vive uma vida que vai glorificar a Deus, né? Então você vai ter uma vida de santidade. Santidade é a vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino, e que pede a remoção de qualquer impureza que obstrua esse serviço. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Então, assim como aquele que nos chamou é santo, eu e você também precisa ser santificado cada dia, passo a passo, né? Você precisa ser santo. Deus é santo, Ele nos chamou para ser santos. E esse processo de santificação, como eu já disse, ele é diário, ele é passo a passo. Então, eu quero que vocês gravem isso, que os 3 aspectos da salvação, tá? Os 3 aspectos da salvação né, ser justificado, ser regenerado e ser santificado, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa sobre essa aula, e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a igreja, tá? Então nós encerramos aqui esse bloco sobre a salvação e vamos falar na próxima aula sobre a igreja, né? Todo o processo da igreja, né? Os meios de governo, o que é a igreja, né? Para a gente entender melhor como que a gente se denomina igreja, né, de Deus, povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que esta aula seja, né, proveitosa para a tua vida. E até a próxima aula. Deus abençoe.